Primeiro treino após o Marcão ser efetivado na data de ontem, a gente viu moleques de Xerém do Sub-20 incorporando o elenco profissional. Isso significa alguma coisa? O Fluminense vai ter mudança nesse segundo semestre? A gente vai falar disso, além de um número que impressiona muito do Thiago Silva e deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas mostra o quanto a gente depende do Thiago Silva, tá? Vamos rodar a vinheta e trocar uma ideia aqui nesse vídeo dessa quarta-feira. Antes de começar, aquele pedido de sempre, se inscreve aqui no canal Gol de Barriga, deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Lembrando que se você chegou aqui agora, tem vídeo todo dia às 7 da manhã e de segunda a sexta a gente faz uma live, eu e Lucas Batista, pra gente trocar uma ideia com vocês, como se fosse uma mesa de amigos tricolores ali, tá bom? Lembrando que a live de hoje vai ser em torno de 4h30, 5 horas da tarde, porque o Lucas só pode a partir do final da tarde, 7 horas eu estou no Giro de Jornada e 8 horas eu estou na Rádio Mix, tá? Essa é a programação de hoje. Vamos começar o vídeo aqui. Não esquece do like, por favor, e de se inscrever no canal. Matéria da Jéssica Maldonado, do GE. Eu vou ler a matéria e a gente vai interpretar ela aqui com uma visão. E se você discordar de mim, você comenta aqui embaixo, tá? Fluminense faz primeiro treino com o Marcão efetivado e completa elenco com jogadores do Sub-20. Vou ler aqui a matéria com calma. Diz que o Fluminense se reapresentou na manhã dessa terça-feira, conhecido como ontem, né? Após a folga de segunda, e teve o primeiro treino com o Marcão oficialmente efetivado no comando da equipe. Com novidade, a atividade contou com o maior número de atletas do Sub-20. Além dos jogadores do elenco principal, 7 atletas da base foram chamados para compor a atividade. São eles: o zagueiro Tibúrcio, esse nome, esse Sub-20 é uma loucura, né? E o Gorgulho, o volante Peter, Juan Salles e Paulinho, o meia Naaran Lucas e o atacante Madiba. O meia Wesley Natan e o atacante Kevin Samuel também participaram, mas esses já fazem parte ali do grupo principal, além também de Riquelme Felipe, que está integrado no elenco desde o ano passado. Só antes de falar desses jogadores, tem um final da matéria que eu acho relevante aqui, tá? Após a publicação, a Jéssica cita, né, o uso do Fidelis e do Riquelme, que não estavam sendo utilizados com o Zubeldia, e após a publicação da reportagem, o Fluminense procurou o GE e informou que sempre houve a composição do treino com os jogadores da base e que, apesar de Marcão ter sido efetivado, não houve nada de diferente no treino dessa terça em relação ao que havia anteriormente. Aí tem alguns pontos aqui. Primeiro, o Zubeldia, a gente tinha informação que treinava, alguns jogadores já treinavam, o próprio Davi Melo ficou treinando um tempo no profissional. Porque eu estou dando esse exemplo? Porque claramente era um jogador que o Fluminense não ia utilizar, que o Zubeldia não ia utilizar, e tá aí toda a raiva do Felipe Melo quando fala do Zubeldia também, de não utilização da base. Eu nem estou falando do filho dele, tá? Porque acabava que ele convivia muito com isso. Mas aí tem um ponto: o Fluminense entrar em contato com o GE após a matéria, e essa matéria ser editada ali informando isso, mostra que o Fluminense não quer passar para o torcedor, não quer criar uma expectativa de usar a base muito, de criar essa expectativa, ou talvez defender o trabalho do Zubeldia, porque acaba sendo aliada ao trabalho da diretoria, que na minha opinião é uma falha ter mantido o Zubeldia e ter até contratado o Zubeldia no sentido de que você sabe que ele não usava a base. Ele já declarou isso quando era técnico do São Paulo, então acho que é uma leitura errada para alguém que precisa sim usar a base, que é o caso do Fluminense. O outro ponto: entre você treinar com os jogadores da base e você usar, existe uma diferença. Por que eu estou falando isso? Que era óbvio que o Zubeldia, vendo os moleques da base, e o Marcão, tem uma diferença muito grande. O Marcão tinha a opção de colocar o Savarino no final do último jogo e de colocar o Riquelme Felipe. Ele colocou o Riquelme Felipe. Alguém aqui tem dúvida que o Zubeldia colocaria o Savarino? Alguém aqui tem alguma certeza que o Riquelme ou o Fidelis estariam no banco de reserva, mesmo o Guga suspenso? Eu não tenho essa certeza, mas tenho certeza que o Riquelme não entraria e o Savarino teria entrado. No caso vale lembrar um caso do Zubeldia que é muito impactante, que é o fator de que no jogo contra o Vasco, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense só tem 2 zagueiros relacionados e ele faz a escolha de não subir nenhum moleque da base para ficar no banco, o que é normal em 99% dos times, quando você não tem. A gente viu ontem, do Atlético Mineiro, o zagueiro Vitão, de 18 anos, entrar numas quartas de final, porque o jogador, o Juan, se machucou,
e era o que tinha na hora o moleque da base para entrar, porque não tinha um reserva do profissional ali, né? Esse Vitão já tá jogando, já jogou alguns jogos ali, 5, 6 jogos, mas é um moleque de 18 anos. E o Zubeldia fez a escolha de não usar. Qual o problema disso? Quando os outros moleques da base, eles olham e veem uma oportunidade. Por isso que eu não tenho certeza que o Fidelis entraria, mesmo estaria no banco, tá? Porque quando os moleques da base olham e falam, cara, não tem nenhum zagueiro no profissional, só tem 2. Pô, ele vai puxar um moleque da base. Ele não puxa, ele prefere sem nenhum zagueiro no banco e se precisar, se o jogador cansar ou machucar, ele improvisar alguém, os moleques da base falam, cara, com esse técnico não existe a possibilidade. Isso desmotiva a base. Da mesma forma que os jogadores da base, quando eles veem o Marcão colocar o Riquelme Felipe no lugar do Savarino, antes do Savarino, pô, eles vão querer treinar mais, vão querer se apresentar mais, vão estar mais dispostos, porque existe uma expectativa de uso. Então é muito diferente. Sobre esses moleques que foram incorporados ali, o Esnatan a gente já conhece bem, né? É o moleque que entrou contra o Independente Rivadavia, é uma gestão também, que é uma loucura que o Zubeldia fazia. Botou esse moleque um jogo contra o Independente Rivadavia precisando ganhar, assim, não vou entrar nesse mérito, que é a loucura. Mas é um moleque que a gente tem a expectativa que, desde a base, o Kevin Samuel, sendo bem sincero, fez gol no último jogo do Sub-20, acho que é um atacante com porte, um 9 com porte, mas não acho que é um grande, não tenho muita expectativa, tá? Não gosto de queimar nenhum moleque da base, só tô dando minha opinião ali. Até agora não criei muita expectativa. Sobre o Riquelme Felipe, vocês já sabem a minha opinião aqui, acho que tem que ter oportunidade, acho que tem que botar a cabeça no lugar, e já deixei isso aqui a opinião em alguns vídeos, em algumas lives, a gente trocou ideia sobre isso. Agora sobre esses moleques novos que incorporaram ali, tá? O elenco. O zagueiro Tibúrcio, não conhecia, vi no último jogo dele no Sub-20 contra o Madureira, achei um bom jogo, mas ok, o Madureira não exigiu tanto também. O Gorgulho no último jogo estava no banco e já estava no banco em alguns momentos. Mas os jogos que eu vi do Gorgulho, eu achei um zagueiro que sabe sair jogando, sabe marcar. Eu gostei do Gorgulho, para mim seria a primeira opção de zagueiro da base, tá? Mas confesso que achei estranho que no último jogo ele estava no banco de reservas contra o Madureira. Tava Tibúrcio, e eu esqueci o nome agora do outro zagueiro. Tá, não vou pesquisar aqui agora não também, é que eu tô com Bento na cabeça, é algo parecido com isso. Breno na cabeça. Os volantes, Peter, não conhecia, gostei do último jogo dele, chega a finalizar, quase fazer um gol, um volante leve ali. O Juan é o jogador que se destacou muito contra o Nova Iguaçu e todo mundo achou muito bom. Achei o jogo contra o Nova Iguaçu normal dele, e uma curiosidade, no segundo tempo, o Wagner, que é o lateral esquerdo, sentiu. O Juan foi fazer a lateral esquerda, não sei se ele tem essa polivalência ou se é realmente uma necessidade do elenco. E o Paulinho, que é esse outro volante que entrou como volante. Ou seja, esse Paulinho estava como reserva do Sub-20 e jogou. O meia Naaran Lucas parece ser um moleque com habilidade, é um camisa 10, é um meia, mas eu só vi um jogo dele, para ser bem sincero com vocês, tá? Mas é um jogador que existe a expectativa da base. Falam muito bem do Naaran Lucas, né? Existe essa expectativa em cima dele. Fez uma partida ok, perde um gol e ele quase é expulso, deveria ser, porque ele não acerta. Ele dá um chute no jogador do Madureira no primeiro tempo, só que ele erra o chute, então por isso que ele não deveria ser expulso. Mas se ele acerta, achei que faltou um pouco cabeça pro jogo sem necessidade nenhuma, o jogo não estava nervoso, foi só um lance que não faz sentido. E o último aqui, o Madiba, que é um ponta, jogou na ponta esquerda, é um jogador sul-africano que fez um gol de cabeça, mas um gol muito mais de mérito do Wagner do que... Assim, tem mérito dele que ele cabeceou a bola, tá? Mas eu achei a batida de falta do Wagner muito mais marcante ali do que a cabeçada do Madiba. Mas acho ok, não vi nada demais no jogo, mas acho que é um ponto que também tem o nome, tem todo esse hype por fato de ter vindo da África do Sul ali. Enfim, são esses jogadores aí. Espero que crie essa rotina, tá? Que o Fred consiga trabalhar junto com o Marcão. Acho que são jogos muito decisivos nesse segundo semestre para a gente testar, mas vai ter um momento que a gente vai ter que rodar esse elenco. E de repente, só para ficar no banco, a gente começar a ver um ou outro jogador no banco de vez em quando, botar mais um jogador no banco, se puder o jogo tranquilo, botar para entrar. É isso que a gente espera ver de Xerém. Saber utilizar ele e utilizar aos poucos. A diretoria vende
que tem que ter 33%, e a gente já viu que isso não existe. Então espero que em 33% a diretoria diz que tem que, o Matheus falou isso na campanha dele, que 33% do elenco tem que ser de Xerém, né, que é a metodologia. E a gente sabe que isso não funcionava com o Zubeldia. Vamos ver se esses jogadores vão ser incorporados, se vão ser relacionados em alguns jogos, um ou outro ali ser relacionado, e que o Marcão consiga usar mais a base, que é uma coisa que a torcida quer. Vou pedir para a torcida também, e me colocar nesse lugar, tenha paciência, são moleques novos também, acho que vale a gente fazer esse comentário aqui, e que o Fred faça esse meio de campo ali, né, do sub-20 e do profissional. Vamos para o próximo assunto, que também é um moleque de Xerém, mas esse está um pouco mais velho, falar de Thiago Silva, tá? Não esquece de se inscrever e deixar o like, tá? Por favor. Vamos falar de Thiago Silva, um levantamento lá que estava no Netflix, eu achei muito interessante e acho que vale a gente comentar, vai ser uma notícia mais rápida para fechar o vídeo, que o Thiago Silva, desde que voltou ali no meio de 24, ele tem para o Fluminense até agora 72 partidas e em 37 o Fluminense não tomou gol. Isso é mais da metade das partidas. Então é um número que não é normal, é um número que faz muita diferença, ainda mais quando você pensa nos companheiros de zaga que ele teve ao longo desse tempo aí, né? Freitas, James, Ignacio. Ignacio fez um bom momento, não quero agredir o Ignacio, mas já falhou muito também. Então, é um número muito bom, mas mostra a dependência que a gente tem do Thiago Silva, né? Por exemplo, o jogo de domingo agora, não acho que o Thiago Silva deva jogar, porque é um jogo no sintético, a gente sabe que o Thiago Silva não tem um bom histórico ali em sintético com lesão, então acho que a gente tem que poupar porque a gente depende muito dele. Isso vai acontecer algumas vezes ainda nessa temporada, mas espero de verdade que o Thiago Silva não sofra com lesão em nenhum momento, que a gente faça um controle de carga perfeito ali nele e que a gente consiga, de repente, com o Midian e com o Ignacio, que vive um bom momento, conseguir suprir essas ausências do Thiago Silva, mas mostra a diferença de ter o Thiago Silva em campo e de não ter o Thiago Silva em campo, né? É muito diferenciado, eu tenho algumas implicâncias com algumas atitudes do Thiago Silva, mas em campo não dá para discutir o nível técnico desse cara, que é uma monstruosidade, e como ele se cuida fisicamente também para estar bem, jogando muito bem, né? Tem um lance que viralizou muito dele, marcando o Aleph Manga ali no final do jogo já, mostra a explosão dele, a inteligência dele, é um cara que se prepara muito para estar vivendo um grande momento com essa idade, tá? Galera, deixa o like, se inscreve no canal, eu espero vocês aqui 5 horas da tarde, 4h50 mais ou menos, a gente começa a live aqui, o contador, pra gente trocar uma ideia com vocês, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu!